na hora de falar de Atlético. Vamos já destacar a derrota de ontem. Igor Tepe traz todas as informações e você se liga a partir de agora. Bom dia, Guinho. Bom dia, Everton. Beleza, pessoal? Chegando para falar do Galo, que ontem foi derrotado pelo Furacão no Mineirão por 1-0. Gol que saiu após as substituições de Wagner Mancini, que fragilizaram o setor ofensivo do Galo e acabaram por chamar o time paranaense pro ataque, especialmente após a saída de Casares, que vinha sendo o melhor jogador em campo. Antes da partida, ainda no sábado, a diretoria atleticana anunciou o afastamento da concentração do lateral direito Guga, que comemorou o título da Libertadores do Flamengo dentro da cidade do Galo e, pior, postou o vídeo nos stories revoltando a diretoria e também o torcedor atleticano. Vamos até ouvir daqui a pouquinho o que disse o capitão Hever sobre esse assunto. O Wagner Mancini começou a entrevista coletiva após a partida fazendo justamente uma análise do confronto e comentando sobre as substituições, em especial de Casares e Luan. As substituições, eu assumo que o Luan pediu para sair, aí é uma substituição desejada, né? Em função, obviamente, do atleta ter jogado numa função um pouco diferente, então é natural que tenha sentido mais o jogo. A saída do Casares realmente desmontou um pouquinho o sistema ofensivo. Eu reconheço, estou aqui para admitir isso daí, sou responsável por isso, não só da saída do Casares, mas da saída do Otero também. O Otero em função de uma viagem longa que eu já havia dito ao longo da semana, mas acho que a saída do Casares acabou pesando muito em termos ofensivos da equipe, e todos aqueles que entraram não foram bem. Então nós temos que também entender que a queda da equipe após as substituições foi muito em função daquilo que já estava acontecendo na partida, mas eu também vi dessa forma. Também acho que a saída do Casares acabou pesando decisivamente no aspecto ofensivo e a gente perdeu talvez aquele âmbito que vínhamos tendo no jogo. Ô Mancini, eu queria insistir nessa questão do Casares, porque há muito tempo a gente não vê uma substituição que quando subiu a plaquinha do Casares chamou a atenção de todo mundo, né? Por que ele sairia? Porque para muitos, né? Pra gente que estava ali acompanhando o jogo, ele era com certeza o melhor jogador do time em campo. O que você pensou, né? O treinador pensou em alguma coisa, por que tirar o Casares naquele momento, pra gente entender um pouco? Na verdade a escolha da entrada do Bruninho era exatamente que eu tivesse um jogador que investisse mais no 1 contra 1, né? O Casares vinha bem na partida, sim, mas é um atleta de passes, né? De ótimos passes, de penetração, mas o Bruninho é um cara um pouco diferente nesse sentido. Então, o que eu queria era que a gente investisse mais e tentasse quebrar as linhas do Atlético de uma forma mais efetiva. Por isso a substituição. Vamos lembrar que no jogo diante do Goiás, que o Casares também fez um belo jogo, a entrada do Bruninho acabou gerando um fato diferente, né? Então é óbvio que eu sempre quero e penso que o atleta vai entrar e fazer aquilo que supostamente ele vinha fazendo ou consegue fazer. Muitas vezes a gente erra, né? E o erro faz parte do jogo, né? Infelizmente eu estou aqui para admitir, volto a dizer, acho que a saída do Casares acabou pesando muito contra o nosso aspecto ofensivo, mas a intenção da entrada do Bruninho era exatamente isso. E por que não a saída do Otero antes? Porque o Bruninho é um jogador que rende mais por dentro e eu achei que a inclusão dele no jogo, junto com o Marquinhos e junto com o de Santos, que também fazia um bom jogo, poderia repercutir de uma forma diferente. Este foi o Wagner Mancini aqui no 98 Esportes e, como eu prometi, deixa eu trazer também o capitão Hever, que ontem esteve suspenso, mas estava no Mineirão. E ele falou aqui sobre essa situação do Guga, retirado da concentração no sábado, após comemorar o título da Libertadores do Flamengo dentro da cidade do Galo e postar no Instagram. A gente fica chateado, mas acredito que a diretoria tenha conversado com ele, acredito que vão tomar uma atitude, decidirem o que deve ser feito. A gente fica chateado, principalmente pelo momento que nós estamos enfrentando e acontece esse tipo de coisa, mas acredito que a melhor coisa vai ser feita e que a gente possa estar tranquilo somente em ajudar o Atlético, ajudar
a vencer esses jogos para que a gente possa sair dessa situação. Você como capitão do time, caso o Guga seja reintegrado ao elenco, você acha que é válido você ter um tipo de conversa com ele, até porque você é um cara que conhece o Atlético há muito tempo, entende a identificação do clube, entende a rivalidade que existe entre Atlético e Flamengo, especificamente nesse caso, você entende que seria produtivo ter uma conversa com ele também neste momento como capitão? Não, acho que tudo depende de uma boa conversa, né? Quem sou eu para tentar julgar alguém a ter uma atitude? A gente fica chateado também por até mesmo o atleta ser afastado, mas eu acho que a gente tem que repensar muito, né? Até porque tem coisas que você pode evitar, talvez ele tenha um carinho pelo clube, não sei, mas ele tem que ser profissional, hoje tá defendendo as cores do Atlético, acho que tem uma torcida por trás disso, o torcedor com certeza tem ficado muito chateado, então pensar muito bem antes de fazer, ter alguma atitude antes de qualquer situação. Como eu disse anteriormente, acredito que a diretoria vai chamá-lo, vai conversá-lo, não sei se isso já não foi feito nessa concentração, fui pego totalmente de surpresa, agora se tiver oportunidade também vou procurar conversar com ele, até porque o menino é muito novo, tem muita coisa pela frente e vai servir de aprendizado, né? Eu acho que primeiramente é pensar no clube que ele veste e defende as cores para fazer alguma coisa lá fora, talvez agiu por impulso, o momento totalmente contra, né, a essas coisas. A gente fica feliz por um time brasileiro ter conquistado a Libertadores, até porque abre uma vaga para outro brasileiro na pré-Libertadores. Então tem coisas que você não precisa estar colocando em rede social. Talvez se ele tivesse conversado com o pai, com os amigos, familiares dele, ninguém iria ficar sabendo, mas agora publicar esse tipo de coisa eu acho que deveria ter sido repensado. Tem clima, né, para ele ser reintegrado, entrar em campo este ano ainda, entre vocês jogadores, tem clima pro Guga atuar ainda em 2019? A gente tem um carinho muito especial pelo Guga, é um cara que nos ajudou muito, tenho certeza que tem um futuro brilhante, não é à toa que vem sendo convocado para a seleção pré-olímpica, então não somos nós jogadores que vamos julgar isso. Acredito que a diretoria vai fazer o que tem que ser feito, talvez ter uma punição mais severa, a gente fica triste, chateado pela pessoa que ele é, mas agora ele também arcar com as consequências. Eu acho que ele acabou procurando isso e vai ter que aguentar, aturar, e eu tenho certeza que ele vai dar a volta por cima, e se tiver que ser reintegrado, a gente vai dar o maior apoio, como a gente sempre fez. Bom, tá aí uma opinião importante sobre o assunto, ninguém menos que o capitão do time, Hever, e hoje à tarde a gente vai saber o posicionamento oficial do clube, com a entrevista do diretor de futebol, Rui Costa, na apresentação da equipe na Cidade do Galo. Na terça-feira, o Atlético volta a treinar, amanhã pela manhã o Atlético volta a treinar, na quarta já tem Galo e Bahia em Salvador. Amanhã o treino vai ser pela manhã e a gente vai trazer todos os detalhes sobre esse confronto de Atlético e Bahia ao vivo amanhã do CT de Vespasiano, beleza? Um abraço pra todo mundo e boa semana. Muito bem, tá aí Igor Tepp trazendo as notícias do Atlético. Eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui, já pra começar a jogar gasolina na fogueira. Eu acho que o que o Wagner Mancini fez mais grave do que o Guga fez. Fez mais mal pro time. Afastaram o Wagner Mancini? Não. Então, peraí, essa questão do Guga, pode xingar à vontade, @Everton Futebol, Everton com H, pode cuspir à vontade que nós somos inoxidável. Mas, vou dizer uma coisa, achei que foi muito mal conduzida essa situação do Guga, daqui a pouco vamos falar do jogo em si, achei que foi muito mal conduzida, jogaram pra galera. Obviamente que eu reconheço que o Guga vacilou, mas vacilou feio, né? Aliás, uma orientação antes do jogo não seria nenhum problema, né? Fala, meus queridos, o jogo do Flamengo aí, então vamos evitar os... Aliás, eu acho que esse tipo de orientação com os atletas precisa ser constante. Não sei se as assessorias fazem, mas acredito que pode funcionar bem, porque como erram, né? Essas postagens cometem excessos, e o Guga achei que vacilou mesmo. Talvez o Guga não tenha ideia do que é essa rivalidade, principalmente por parte da torcida do Atlético e de muitos atleticanos, mas não entendo que foi a medida mais inteligente. É um ativo do clube e um baita de um ativo do clube. Tem time querendo e não é só um, né? Então, por causa de uma postagem, você queima um jogador
Mas na minha concepção, o erro do Mancini foi muito mais grave. Porque ele na coletiva disse, eu tô nesse negócio faz muito tempo, então isso te obriga, Mancini, a ter critérios para escalar, a ter critérios para alterar. Aí você tira o seu melhor jogador em campo, aí fica um turbilhão de emoções na cabeça do Casares. Se eu jogo mal, eu sou substituído. Se eu jogo bem, talvez melhor dos meus jogos, dos últimos que atuei, eu sou substituído também. Então vamos afastar o Mancini, né? Porque pra mim a situação dele foi mais grave que a do Guga. Você tem critério, Mancini. Você tá nesse negócio faz muito tempo. Parece que é uma opinião populista, porque é a opinião da maioria, mas é que tem coisa que é batom na cueca, né? É óbvio, é muito óbvio, ficou muito escancarado que a alteração do Mancini chamou o Atlético pra cima e dali o Atlético morreu. E numa tacada só, ele queimou o Casares, o jogador mesmo sai e fala, porra, eu tô jogando pra cacete, eu tô saindo, e de quebra ainda quase queima o próprio Bruninho, né? E também não entrou bem mais uma vez. Então, esse estar nesse negócio há muito tempo não te fez aprender nada, Mancini? Não, Everton, mas ele foi pra coletiva, pediu desculpa, mas era o mínimo que ele tinha que fazer. Aliás, se ele não pede desculpa ali, ficaria pior ainda pra ele. Ele fez o time perder 3 pontos, só isso. Pois é. Então, honestamente, acho que o excesso na situação do Guga, não acho que é pra tanto. Chega, instrui, conversa, orienta, mas não joga pra galera, não. É um baita de um ativo do clube. Tem muita gente, muitos clubes querendo, sabe? E aí, de repente, você afasta, porque o cara fez uma postagem infeliz. Morde as costas, pega, orienta, ensina, mas não joga pra galera, porque isso não funciona. É do mesmo jeito que eu falei que tudo que o Abel tem feito, ele foi contratado pra fazer. Gente, sinceramente, o Atlético contratou o Wagner Mancini pra ser o técnico do time. O Wagner Mancini, ele tá num nível de fazer esse tipo de coisa mesmo. Fazer uma leitura de jogo mal feita, de escalar um time mal escalado, de não dar padrão de jogo às equipes pelas quais ele passou. O Wagner Mancini não é um grande treinador. O Wagner Mancini não é um bom treinador. Então, o que ele fez no jogo contra o Atlético Paranaense é algo que ele tá acostumado a fazer na carreira. E que os clubes grandes do futebol brasileiro não optam por contratá-lo porque sabem que uma hora ou outra ele vai cometer esse tipo de erro. O Wagner Mancini, ele apenas cometeu mais um erro na carreira dele. E acabou prejudicando o Atlético, que vinha fazendo um bom jogo. O Atlético estava enfrentando um adversário dificílimo, um dos melhores times do campeonato, em 2019, um dos melhores times da temporada, que é o Atlético Paranaense, que é campeão do Brasil e jogando o brasileiro. Manteve o nível, tá disputando lá um G4, uma invencibilidade muito grande, faz grandes jogos, foi responsável por eliminar o grande Flamengo de uma competição, a Copa do Brasil, e o Atlético estava encarando esse time, criando algumas oportunidades, perdendo gols, sofrendo até pouco lá atrás, pelo que a gente sabe de volume do jogo do Atlético Paranaense. E com a zaga reserva. Com a zaga reserva que a gente tanto ficou preocupado durante a semana, e essa zaga pouco sofreu no jogo. Exatamente. Por conta do bom trabalho feito por Zé Wellison e Luan e os dois laterais. Mas aí vem o treinador e mete os pés pelas mãos. Pega todo esse bom trabalho que vinha sendo feito em campo, é a vaca holandesa, né? Deu lá 40 litros do mais puro leite. E foi lá e meteu o pé no balde lotado de leite. Por incompetência. A minha pergunta que eu deixo é, vocês esperam algo diferente do Wagner Mancini, conhecendo o histórico de trabalho dele? Eu não. Eu acho que o Wagner Mancini fez o que ele tem costume de fazer. O problema tá com quem achou que o Wagner Mancini seria a grande solução dos problemas do Atlético. E o pior, hein? Foi um nome de consenso. Isso aí dói no ouvido. Faltam 4 jogos para encerrar o contrato dele com o Atlético. E vocês sabem que o Atlético como mandante, quais times são os únicos que têm menos derrotas que o Atlético? Aliás, os dois que têm mais derrotas que o Atlético, Avaí e Chapecoense. O resto, o Atlético perdeu mais que todos os times do Campeonato Brasileiro como mandante. Isso é uma vergonha. É uma vergonha o Atlético chegar nessa rodada
ainda com chance de ser rebaixado, muito pelo primeiro turno do Atlético. Primeiro turno do Atlético, ninguém falava em rebaixamento. Sim. De repente, faltando 4 rodadas, o Atlético briga pra não cair. Aí, ontem pelo menos mudou o discurso que não tem Libertadores mais. Aquele devaneio. Pelo amor de Deus, mas era dele. Que todo mundo é idiota, né? Aquele devaneio. O Wagner Mancini agora falou que realmente agora é pra brigar ali embaixo. Então, e sobre o Guga, não precisa ganhar não, viu, o Wagner Mancini? Só empatar os 4. Passar pra você e pro Ale, eu vou ser breve sobre o Guga. O Guga foi infantil, pouco profissional e falou com o coração. Gente, jogador de futebol tem um time de coração, todos têm, tá? Não acha que todo mundo do elenco do Atlético é atleticano, do Flamengo é flamenguista, que não é. Mas, Guga, você não pode fazer isso que você fez. Você tem que ser profissional, você veste a camisa de um grande clube que é rival e que tem uma rivalidade, e você sabe que tem contra o Flamengo. Agora, foi infantil, foi pouco profissional, eu só espero que a diretoria do Atlético haja com profissionalismo. Que não haja com coração. Agora, tem um recursozinho no Instagram, Guga, que chama Melhores Amigos. Mas tem uns melhores amigos também, viu? Não, pois é, aliás, você pode publicar só pra quem, né? Você publica ali pra sua família. Você sabe que não vai vazar, né? Não, você publica pra todo mundo. É uma coisa realmente que... foi... Nossa senhora, uma falta de inteligência. Infantil, às vezes ingênuo, né? Enfim, vacilou mesmo. Agora... O Wagner Mancini, eu também concordo com você, Everton, vacilou mais, prejudicou mais, porque a postagem do Guga não tirou 3 pontos do Atlético. A atuação do Wagner Mancini tirou 3 pontos do Atlético. O Atlético poderia ontem, uma vitória, vamos dizer, já escapar de vez, já pensar em outras coisas, começar a planejar com mais tranquilidade. O ano do Atlético poderia ter acabado ontem poderia mesmo. Poderia. Agora nós vamos pensar realmente com calma, porque já sabemos que não vamos ter ano que vem Libertadores, podemos aqui, pingar na Sul-Americana, então a gente vai ter a Copa do Brasil desde o início, teremos o Campeonato Estadual, o Campeonato Brasileiro, vamos pensar agora, gente, o Atlético está com 41 pontos e ainda está na luta contra o rebaixamento, sim. E como eu disse aqui, não precisa vencer não, pode empatar os 4, viu, Wagner Mancini? Empata os 4 aí que você chega aos 45 pontos. Mas o Everton, ontem ele, revi a entrevista coletiva dele, tive a oportunidade de ouvir na íntegra, e as perguntas giravam em torno do Casares e ele, acho que ele cansou de tanto pedir, ele pediu desculpa numas 3. Na 4ª, ele começou a falar, eu já falei, gente, eu errei, e errou. Ontem a escalação foi boa, a postura do time foi muito legal, muito boa, uma intensidade, uma organização, criatividade. O Casares é diferenciado mesmo quando quer. Teve um tapa que o Casares deu de primeira para colocar o Marquinhos na cara do gol. E aquela bola que vem tão alta, ele já consegue já amortecer dando um passe, um tapa de primeira ali pro Casares, pro Marquinhos, espetacular. E aí... Gente, o que o Giovânio acrescenta? O Ale, o que o Giovânio acrescenta? Eu não sei porque ele tá entrando até hoje. O que o Giovânio acrescenta no Atlético, gente? Porque o Bruninho, você viu entradas dele, fala assim, ele entrou mal ontem. Mas aqui, há 2 rodadas atrás, ele entrou bem. Essa oscilação é normal da idade. Esse amadurecimento é normal. Vai entrar bem, vai começar bem, aí a outra não vai mal. Essa irregularidade imaginando tanto que esses faz caras parte da maturidade. Devem treinar bem, né? Tanto que o Giovânio deve treinar, né? Gente, deve ser um leão de treino. Porque por jogo que a gente só vê jogo, né? Sim. Alguém aqui optaria por Giovânio? Não, mas nunca. Então ele deve treinar bem demais, né? Deve ser uma loucura no treino. Deve ser o Lionel, o Giovânio, o Messi no treino do Atlético. Porque só quem brilha no treino, quem vê treino, que deve achar que esse cara resolve alguma coisa. A culpa não é do Giovânio. A culpa é de quem opta pelo Giovânio. Você acha que o Atlético tem o padrão de jogo do Wagner Mancini, gente? Tem a cara dele. Tem a cara do treinador. Então ele cumpriu o que prometeu. Ao ser apresentado, ele falou que 13 jogos daria a cara dele ao time do Atlético. Aquele detalhe, né? 13 jogos mostraria a cara dele, com 3, 4, você já sabia. Que a cara seria essa aí, né? Então assim, aliás, ontem eu recebi no WhatsApp por volta de umas 11 da noite, uma informação de que existia a possibilidade de o Wagner Mancini, após o contrato, ser colocado como um dos diretores e tal, e um amigo até me perguntou, procede essa informação? E eu fui buscar, não sei de onde surgiu isso, mas deixa eu procurar a informação. Eu falei com uma pessoa
de dentro do Atlético me respondeu: jamais, não existe a mínima possibilidade. Então, até para dar uma tranquilizada em quem acha que existe a possibilidade. Seria mais um erro. Eu acredito que o contrato, eu não acreditava, o Eduardo desde o início falou, não, é só até o final do contrato, vai embora. Eu não acreditava, eu imaginava poderia ficar e tal, mas é por conta da campanha, a cada nova rodada a gente percebe que de fato vai ficando mais longe a possibilidade da permanência dele. Exatamente, o que na minha avaliação é muito bom para o Atlético. Quando o Mancini chegou, eu falei aqui, faltavam 10 jogos para acabar o campeonato. Por mim, o Mancini poderia ganhar os 10, somar 30 pontos, mesmo assim ele não faria por onde ser o treinador do Atlético em 2020. Muita gente até falou ontem, é bom que o Mancini às vezes cometa esses erros, que a diretoria vê que não é o cara para ficar no ano que vem. Gente, sinceramente, eu não duvido de mais nada. Sinceramente, diante do que tudo que já fez aí de erro, diretoria do Atlético, eu já não duvido de mais nada. Não, e é bom, pelo menos, essa informação que o Everton trouxe, de não, às vezes, subir o Mancini de cargo e tal, colocar como diretor, assim como ele foi lá no São Paulo. Por quê? Pode acontecer a mesma coisa que aconteceu lá, né? Você contrata um treinador e aí, a gente sabe que o Atlético é uma máquina de moer treinador, aí você perde, né, o treinador ali no meio do ano. Quem que vai querer ir pra beira do campo de novo? O Mancini. Só que a diretoria vai buscar outro no mercado, ele vai ficar chateadinho. Então, assim, sinceramente... Vai rolar um áudio, hein? Aí vai vazar outro áudio. Em janeiro tem áudio aí, pois de alguma coisa que aconteceu. Porque, sinceramente, seria outro erro que a diretoria do Atlético irá cometer. Eu nunca tive informação que o Wagner Mancini não iria ficar, era só opinião mesmo. Palpite. Até porque eu acho o Rui Costa um cara inteligente, mas ele pode ser incompetente, mas burro ele não é. Aí ele comprou a ideia, fez aquele discurso que parecia um discurso de maluco, né? Um cara meio doido. Não, foi o único nome, a gente até brinca muito usando esse discurso dele, que pra mim foi muito mais pra tirar o peso do que uma certeza do Wagner Mancini ter sido um consenso. Mas desde a hora que foi anunciado o nome do Wagner Mancini, eu tenho a certeza de que ele não é o técnico do Atlético pro próximo ano, ele só foi contratado porque foi o único que aceitou a condição imposta. Aí depois veio a entrevista dizendo que ele que pediu pra ficar até o final do ano, um negócio, sinceramente, eu respeito eles terem dito isso, mas eu não nasci ontem. E aí veio aquela matéria aquela vez do Thiago Fernandes, né? Que o Atlético acalmou o Wagner Mancini, que não tá no mercado. Gente. Eu não tô criticando o Thiago, não. Só tô falando do contexto. Do mesmo jeito que eu falei que eu acho o Rui Costa, as pessoas podem achá-lo incompetente, mas eu acho ele um cara inteligente, ele não é burro. Ô Rui, burro a gente não é também não. A gente pode ser incompetente, falar umas besteiras aqui de vez em quando. Mas não tem nenhuma topeira. E quando você viu o time do Atlético ontem escalado, enfrentando um time organizado que o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um time mais organizado, mesmo sem o treinador. Perdeu o Bruno Guimarães cedo no jogo. Perdeu o Bruno Guimarães, bem lembrado. E foi uma perda muito grande. Se tivesse ficado no jogo até o final, mas levaria problemas ao Atlético. Eu confesso também que quando fala, nossa, perdeu a dupla de zaga titular, vai jogar Maidana e Leonardo Silva. O Atlético fez um bom jogo. Bom jogo. A dupla de zaga fez um bom jogo. Até o Casares sair. O time que foi escalado, o time que entrou. Sim. O time que iniciou a partida fez um bom jogo. Também achei. Com chances, com criatividade, com marcação, com um nível de concentração bom, competitivo contra um time que era competitivo. Aí o resultado saiu pior do que o desempenho mesmo. Mas coloca na conta do... todinho. Essa aí tem que ir pra conta dele.